povo, eu sou a Liz, vamos conversar sobre vida profissional hoje. Vamos nos capítulos anteriores sobre minha vida. Eu terminei, né, a saga falando sobre minha vida no colégio, contei de uma professora de matemática muito importante na minha vida. E agora a gente vai continuar as desventuras de Liz, não é mesmo? É mesmo. Antes de tudo, preciso avisar, eu passei, né, a safrão na mão, por isso que minha mão tá amarela desse jeito. Mas paciência, tem que gravar vídeo. Quer dizer, tenho não, eu gosto de gravar vídeo, então vai gravar vídeo com mão assim mesmo, por conta de inflamação. Então, como é um anti-inflamatório, melhorou pra caramba minha mão. E eu passei aqui também, porque eu sou meio boba, né? Eu falei, não, já vou passar logo nas duas, né? Então é isso, tá bom? Então se vocês verem, então já sabem. Então vamos lá, se você perder algum capítulo, vai estar aqui. Então, sobre as dicas do amino, eu também vou continuar fazendo blogs todos os dias. Então, quando não tiver vídeo, vai ter blog lá no amino, tá bom, gente? Então, vamos lá. Falando sobre vida profissional, né? Então, eu terminei o colégio e eu fiquei uns 2 anos sem trabalho, como fala? Trabalho, né? Porque trabalhar eu trabalhava de cuidadora e de babá, eu fazia as coisas em casa, então meio que eu trabalhava bastante, mas sem ganhar um salário. E nesse período, assim, né, é um período que é até interessante de você pensar. Quando eu terminei o colégio, foi tanta pressão para me terminar o colégio, pelo menos o último ano para mim foi muito difícil. E quando eu terminei, eu fiquei, e aí? E agora? O que acontece, né? Então, aparece na minha vida, né, como se fosse um jogo de videogame, duas escolhas, né? Então, eu poderia escolher ficar em casa, trabalhar de cuidadora e babá e ajudar minha família e ficar próximo, o mais próximo possível para poder ajudar eles, né? Para poder fazer o auxiliar. Ou falar, dane-se todo mundo, eu vou cuidar da minha vida e vou, sabe, seguir em frente sozinho. Acho que todo mundo tem essa escolha no momento, né? Quando você chega na sua vida profissional, você vai ter que fazer essa escolha. Ou você escolhe seguir sozinho, ou você escolhe ficar com seus familiares e com as pessoas. É claro que isso é uma coisa de relativo, né, entendeu? Para cada pessoa vai ser de uma maneira, cada pessoa vai ser mais natural ou menos natural. Mas no meu caso, eu fiquei pensando muito e eu resolvi ficar em casa. Eu resolvi ficar em casa, ajudar no que eu podia, porque eu sempre era assim, ou ela estava nada, moralista pra caramba, fazia umas coisas erradas por conta das minhas escolhas, sim, mas eu tinha esse lado de querer ficar em casa, ficar protegendo o mais possível. Sim, eu sou protetor, na verdade, eu sou muito controladora, gente. Essa é a verdade, eu sou extremamente controladora. Quando tô em casa, assim, eu quero que as coisas sejam do meu jeito, sabe? Eu sou chatinha pra caramba. Eu tô melhorando isso? Ah, não sei. Mas, enfim, é bom que já saibam aqui. Nessa época eu era muito assim. Então eu fiquei em casa e trabalhei nesses 2 anos de cuidadora de babá. Só que o que acontece? Acontece que as pessoas não entendem as suas escolhas, não entendem o porquê que você está naquele lugar, naquele momento, enfim. E aí um familiar meu, né, começou a fazer pressão para me arrumar emprego. Isso não foi uma coisa ruim na minha vida. Isso foi uma coisa muito boa. Porque às vezes aparecem vilões na sua vida, aparecem pessoas ruins, pessoas que colocam o dedo na sua cara e falam um monte, você não faz nada o dia inteiro, você não sei o que, não sei o que, não sei o que, justamente para te motivar a conseguir as coisas, motivar a crescer. Entendeu? Nem tudo vai ser só elogio, né? Quando a gente é criança, a gente é bebê e a gente tá aprendendo a falar, a gente tá aprendendo a caminhar, geralmente os familiares, as pessoas que estão ao redor, nossos pais, incentivam muito, né? A comunicação, incentiva muito a gente andar, a gente ter, né, uma... Sabe, saber se virar um pouquinho. Só que quando a gente chega na fase adulta, há sim ainda esse apoio, entre aspas, mas é um apoio mais diferente. É um apoio que a gente precisa analisar e precisa pensar realmente. Porque nem tudo vai ser elogio, né? A gente não vai simplesmente chamar um emprego, parabéns, você arrumou um emprego. Não, a gente precisa de outros incentivos, digamos assim. Isso questão de ser humano. Eu não tô dizendo que ter uma pessoa ruim na sua vida é algo incrível, maravilhoso. Não. Eu tô dizendo que isso faz parte da vida e você pode olhar com um olhar do tipo, essa pessoa está me ajudando a longo prazo. Sim, pense sempre assim. Coisas ruins
são boas ao longo prazo, coisas boas são boas a curto prazo. Entendem? Então, esse familiar meu, ele chegou e falou um monte pra mim, olha, vai ter que trabalhar porque eu não vou sustentar ninguém, não sei o que, não sei o que. E eu não era bem sustentada por ele, mas ficava assim no ar, né, que ajudava e tudo. E aí eu resolvi trabalhar. Ele me sugeriu trabalhar num parque industrial onde ele trabalhava, né, esse familiar trabalhava. Eu fui, né. Eu fui trabalhar nesse lugar, foi o meu lugar, ó, top 3, assim, dos 3 piores lugares que eu já trabalhei, fica em segundo. Fica em segundo lugar porque o primeiro é um estágio que eu ia fazer e... Caraca, velho. Olha, eu vou soltar aqui só pra vocês ficarem instigados. Era estágio de parteira. Estágio de parteira. É um caos que eu vou contar mais pra frente pra vocês. Que quando eu fiz o recursos humanos, aí eu terminei recursos humanos, me apareceu um estágio de parteira. Mas isso depois eu conto pra vocês em detalhe, tá bom? Mas aí apareceu esse trabalho. Eu fiquei só 3 meses nesse parque industrial, né? Que era uma fábrica de papel. O que é uma indústria, um parque industrial? Às vezes, né, o governo ele faz alguns acordos com as empresas e se a empresa cuidar, prometer, né, ter responsabilidade com a fauna e a flora, pode cuidar daquele lugar, mas tem uma partezinha ali que era uma empresa de papel, que reciclava papel, na verdade. Então, era uma empresa que reciclava. E lá, como era um parque industrial, né, interiorzão, tinha animais, vários tipos de animais, gente. Era assim, lindo, né? Você via cachorros do mato, né? Você via algumas espécies de esquilo, né? Eu acho que aquilo era esquilo. Alguns roedores, né? Melhor dizendo, eu vou chamar de roedor, né? Porque eu não sei muito bem que bicho que era. Eu vou chamar alguns roedores. Você tinha alguns animais peçonhentos, bem sonhentos. Tinha umas cobras lá, tinha aranha, tinha escorpião. Era um lugar assim, cheio. Eu acho que a Branca de Neve ia se sentir muito bem lá. Sério, tipo, muito bem. Tinha todos os tipos de bichinhos, né? Tinha os anões também. Ai, gente. Tinha umas pessoas assim. Ai, cara, é tenso. Tinha um pessoal lá que era motorista. Então, assim, todos os tipos de perigo possíveis tinha nesse lugar. E lá eu trabalhava, né, cortando alguns papéis, fazendo alguns pacotes, separando, né, os tipos de papel. Então, papel crochê, gente, é um papel que parece uma navalha. Corta que é maravilhoso. Eu cortei meu dedo, assim, várias vezes. Então, é assim, era bem complicado. Teve um rapaz lá que perdeu os 2 dedos, né? Esses 2 dedos aqui ele perdeu, né? Tipo a Ellie do The Last of Us. Eu tenho uma série aqui, né? Aproveitando. Perdeu os 2 dedos sem mentira nenhuma, perdeu mesmo. Ele tava com papel de toalha, né? Cortando assim. E puf, já era. Eu não cheguei a ver, eu vi, né? Sangue, assim. Foi complicado. Esse tipo de coisa eu não gosto muito de contar. Foi uma experiência ruim. Mas, né, vamos contar de mim. E aí eu ficava nesse lugar, eu ia, né, com esse meu familiar, ou com um amigo dele, né, então eu acordava cedo, eu entrava às 8, esse familiar e o amigo dele entrava mais cedo, entrava às 7, então eu ficava 1 hora esperando para entrar, para trabalhar, e eu saía lá por volta das 7, 8 horas, tinha que esperar eles também saírem, né, porque o tipo de trabalho era um trabalho um pouco diferente, né. E aí, o que acontece, gente? Eu fiz recursos humanos, né? E uma das coisas que a gente aprende lá é sobre segurança no trabalho. É muito importante você usar EPI, né? Que é o equipamento de proteção individual. Ó, eu ainda sei. Você saber um pouco sobre higiene, você saber um pouco, né, sobre as coisas. E nesse lugar não tinha nada, zero, assim. Então, eu não vou entrar em detalhes das coisas bizarras que tinham nesse lugar, porque provavelmente eu vou fazer um especial só sobre isso, tá? Eu tô contando sobre a minha vida profissional aqui por cima, mas depois eu quero voltar aqui e fazer um vídeo só sobre eu vou chamar de 10 erros dessa empresa, né? Porque, ai, cara, é horrível. Porque como eu sou pequenininha ainda e não tô ganhando dinheiro aqui, então eu pensei, melhor não, né? Melhor não se expor tanto, né? Então vamos lá. E aí eu fiquei lá por 3 meses, né?
E aconteceu duas coisas que realmente foram muito importantes para mim desistir desse trabalho. A primeira coisa é que tinha uns pallet, né? Pallet, ele é uma madeira, né? Que você faz como se fosse um quadrado, né? São quadrados de madeira. E aí, um em cima do outro, né? Então, imagina o blocão, né? De papel, né? Fechado com plástico, né? Um em cima do outro. E ficava assim. Você entrava no galpão e o negócio ficava assim, gente. Então, pra que prateleira? Não tinha prateleira lá. Pra que prateleira, né? Aquelas prateleiras de... Aqueles mercados de atacado, quando você vê, você tem aquelas prateleiras enormes, assim. Não tinha aquilo. Era a mesma coisa de um mercado grande, só que um em cima do outro, né? Os pacotes, né? Um em cima do outro. Então você entrava assim, como se fosse um mercado de atacado, né? E você vê as coisas assim. E você era obrigado, né, a ir lá com uma... Enfim, ir lá pegar, né, com um carrinho, essas coisas, tirar, enfim. Era uma coisa muito... Sem segurança nenhuma. E teve uma vez que o chefe lá me mandou subir um dessas torrinhas, né? Porque na época eu era pequena, magrinha, né? Dava pra escalar. E aí eu me liguei. Eu falei, não suba aí nem ferrando, você acha? Eu subi, isso aí, o negócio caiu e eu posso morrer. Aliás, esse meu familiar, ele acabou se machucando lá, bem sério, né? Nesse lugar, depois que eu saí, né? Aconteceu um acidente muito sério com esse familiar. Por conta da falta de segurança mesmo, né? E lá tinha muitas aranhas, né? Então, se você ia mexer nos pacotes de papel, que já não atrai animais, né? E você encontrava uns bichos lá. Teve uma vez que eu tava mexendo, limpando, né? Uma área que mandaram limpar. Eu fui pegar um pacote e um roedor me mordeu, gente. Eu não era um rato, era um roedor. Eu vou chamar de esquilinho, mas enfim. Mordeu assim, e ainda bem que eu tava com uma luva grossa. E eu tentei tirar, e o bicho não saía. Enfim, eu acabei matando o bicho sem querer, porque ele machucou e tudo. Então, assim, lá, e detalhe, essa luva era minha, né? Eu que comprei, né, pra proteção minha mesmo. E aí, teve uma vez, teve uma última, assim, que a última coisa gritante que aconteceu lá, que eu falei, não fico mais aqui nem ferrando, porque eu ganhava R$ 100 por mês, gente. Sim, pasmem, isso é verdade, eu ganhava R$ 100 por mês. Você fala, uau, Liz, como que você ia pra um lugar desse trabalhar pra ganhar só R$ 100? Então, as coisas são muito estranhas e bizarras e eu não sei o motivo, só sei que por conta da pressão desse sistema familiar eu tava lá trabalhando, né? Então, sem maiores explicações, né? Então, tinha algumas coisas que eu tinha que fazer que ganhava um total de R$ 100. Então, ela não era tão boa, assim, melhor explicando, né? Então, eu trabalhava muito, né? Tinha uma forma lá de ganhar dinheiro e eu não era tão boa, então eu ganhava R$ 100. Então, meio que explicando, eu poderia ganhar até R$ 400. Mas por eu não ser boa, por eu não ter experiência, eu ganhava R$ 100. Pronto, melhor explicado, né? E aí, né? Então a ideia é assim, era você continuar trabalhando lá até você conseguir o valor de R$ 400, que era o justo. Beleza? Mas enfim, né? Coisas estranhas que acontecem. Tava um dia lá que acabou a luz. E, poxa, geralmente em empresas é natural ter o quê? Gerador de energia. Todas as empresas é necessário ter um gerador de energia. Ainda mais parque industrial, ainda mais empresas de reciclagem de papel. Tem que ter. Tem que ter. Sabe? É uma coisa que não tinha. Lá não tinha gerador. Então, acabou a luz por volta das 3 horas da tarde, né? Eu continuei trabalhando, né? Mas como tava claro, ok. Quando começou a escurecer, né? Quando o sol começou a se ir, que eu comecei a sentir o drama, né? Porque eu já vi algumas áreas que estavam ficando escura, a situação já estava ficando um pouco tensa, né? E nesse lugar não era só os animais que era o perigo, né? Quem entendeu, entendeu. Então eu fiquei, cara, eu não vou ficar aqui não. Eu já fiquei agoniada, falei, não preciso sair. E eu sempre andei com um kit de sobrevivência, né? Eu sempre andei com um dinheirinho a mais, sempre andei com uma situação a mais, porque eu tinha muito medo disso acontecer. E que bom que eu tinha medo, tá vendo, gente? O medo é uma coisa boa e não é uma coisa ruim, não. Porque se eu não tivesse medo, porque assim, eu tinha eu tinha mais da metade da passagem para voltar.
E eu só pedi um valorzinho lá com umas amigas que trabalhavam comigo pra poder completar. Mas e se elas não tivessem? E aí? Como que eu ia fazer? Então eu tinha dinheiro para voltar até a metade e aí chamar talvez uns meus irmãos, meus primos, chamar alguém para me resgatar daquele ponto para, né, para casa. Então eu conseguia chegar até um lugar mais confortável, mais seguro, digamos assim, né? Mas aí eu consegui o dinheiro inteiro das passagens, eu tive de pegar trem, metrô, ônibus, né? Naquela época tem algumas cidades que tem integração, aqueles bilhete único, né? Então não tinha bilhete único, não tinha isso, né? Tem outros os tickets, né? Também. Cada cidade chama de uma forma. Como eu tenho muito amigo, né? De Brasília, São Paulo, enfim, o pessoal chama de bilhete. Então eu tô chamando aqui de bilhete mesmo. E aí o que acontece? Eu não tinha isso, eu só tinha só a grana. Na época a passagem não era tão cara, né? Então eu consegui voltar, né? Então eu falei, não, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Eu tava num ponto de ônibus, né? E naquela época não tinha um celular com Google Maps, né? Não tinha como eu saber como voltar para casa. Então eu perguntei, eu fiquei assim, qual que é o próximo terminal aqui perto, né? Porque é por terminais. Porque nos terminais você consegue, então você consegue ir pro centro da cidade. Você consegue ir pro centro de uma outra cidade. Então você consegue ver cidades que você já conhece para poder ir, e bairros, enfim. Então sempre vá para um terminal, porque lá você tem mais opções e você pode conversar com o pessoal de lá que vai te indicar um caminho, né? Sempre tem aqueles mapinhas lá também, então é mais seguro, né? Então eu fui para um terminal que tinha lá perto, né? Cheguei lá, eu conversei para saber como voltava. Me indicaram metrô e trem, eu peguei, né? Metrô e trem. Depois eu fui para o centro da cidade onde eu morava. Eu me achei lá no centro. E aí de lá eu já sabia o caminho de volta e consegui voltar para casa sozinha. Nisso, eu demorei umas 4 a 5 horas, gente. Sério, eu demorei muito tempo para voltar para casa. De 4 a 5 horas. E quando deu uma meia-noite, meia-noite e meia, esse meu familiar já estava no ônibus voltando para casa. Ele me ligou. Onde você tá? Você sumiu, não sei o que. Eu falei pra você me esperar. Eu falei, não tinha por que eu te esperar. O sol se expôs, entendeu? Você vai ter que conversar com meus pais, porque eu não vou mais trabalhar nesse lugar e tudo. E eu falei, quando eu cheguei em casa, eu falei com meus pais, com minha mãe principalmente, falei, olha, não tem como eu voltar, não tem como eu trabalhar naquele lugar, porque é muito insano, né? Muito inseguro. E aí teve uma briga enorme, teve vários problemas lá e tal. E eu acabei desistindo de vez, eu fiquei lá só 3 meses. E foi uma experiência muito boa pra mim, porque hoje, como adulta, e eu tô num perrengue no momento em que, cara, eu estou com medo, a minha vida ela tá correndo risco de verdade. Eu paro e penso em como eu fui corajosa, em como eu consegui voltar pra casa sozinha. Isso foi uma coisa muito importante porque era muito longe, então foi a primeira vez que eu voltei de um lugar muito longe pra casa. E fazer isso me fez me sentir mais confiante comigo mesma, mais assim, tipo, poxa, eu consegui resolver esse problema, principalmente com esse familiar meu. Então as coisas elas vão se assentar, elas vão dar certo. É só eu me acalmar e pensar na situação em geral. Então é isso, pessoal. Me desculpem, deu 20 minutos essa história, uma história longa. Eu não contei todos os detalhes dessa desventura minha, né, desse lugar. Teve alguns outros casos bizarros e tensos, né, desses 3 meses que eu trabalhei nesse lugar. Algumas historinhas depois eu conto mais pra frente, né, mas no geral foi isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu fui, até!